Provérbios capítulo 2, versículo 10 ao 14. Diz assim: Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então, aqui no versículo 10 do capítulo 2 de Provérbios, vemos que a sabedoria, quando ela entra no coração do homem e da mulher, o conhecimento passa a ser agradável à alma. Não é qualquer tipo de conhecimento, mas é um conhecimento de Deus, é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento da verdade, um desejo por conhecimento. Não um conhecimento para tiranizar sobre o próximo, mas um conhecimento para libertar o próximo e a si mesmo. Um conhecimento a respeito das coisas de Deus e daquilo que é bom e agradável a Deus. Essa sabedoria, ela é uma tipificação do Senhor Jesus Cristo, que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é a personificação da sabedoria de Deus. Também vemos aqui no capítulo anterior, de Provérbios capítulo 1, que no versículo 20, a sabedoria clama lá fora. A sabedoria, ela saiu a chamar quem? Os simples, os escarnecedores, os insensatos, aqueles que se desviam da verdade para atentar às palavras dela. A palavra de Deus é viva. Deus diz, haja luz, e a luz, a palavra de Deus é criadora e dá a vida. Então Deus, ele chama os pecadores ao arrependimento. Ele os repreende visando o arrependimento. Ele chama ao arrependimento para que a palavra de vida encontre um bom solo, um bom coração e firme e dê raízes. Também a parábola do semeador, assim como a sabedoria aqui, ela saiu a clamar lá fora, o semeador também saiu a semear na parábola do semeador. Ele saiu a semear o evangelho do Senhor Jesus Cristo para que a palavra semeada, essa semente encontrando o bom solo, possa nascer e frutificar. Então nós já vemos isso aqui desde Provérbios, no capítulo 1, no Antigo Testamento, apontando já para o semeador. Voltando aqui ao capítulo 2 de Provérbios, então diz assim, quando a sabedoria entrar no teu coração, quando o Senhor Jesus Cristo entrar no coração da pessoa, ela alcança sabedoria, ela alcança vida. Quando o Senhor Jesus Cristo é formado, assim como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, que estava sentindo novamente dores, estava sentindo dores até que Cristo fosse formado neles. Então é necessário que Cristo habite em nós, o Espírito de Deus habite nas pessoas para que elas sejam salvas. E quando a sabedoria entra no coração, um resultado disso é que o conhecimento passa a ser agradável às pessoas, o conhecimento de Deus. Aquilo que era loucura, a pregação do Evangelho, as coisas de Deus que era loucura para o homem natural, passa a ser poder de Deus e sabedoria de Deus. As coisas passam a fazer sentido, a ter discernimento da verdade. E no versículo 11 diz assim, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Ora, sabedoria é o uso correto do conhecimento.
Então, usando corretamente o conhecimento, como resultado, essa pessoa vai alcançar discernimento daquilo que é luz e daquilo que é trevas, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é amargo, daquilo que é doce, do bom caminho e do mau caminho. Então, alcançando sabedoria e uso correto do conhecimento, sendo direcionada por Deus, continuando, versículo 11 do capítulo 2 de Provérbios. O discernimento te guardará, o entendimento daquilo que é certo e que é errado, com base no conhecimento correto, na sabedoria. E a inteligência te conservará. Alguém já disse que alguém inteligente consegue sair de um buraco, mas um sábio evita de cair no buraco. Sendo assim, a sabedoria seria mais proveitosa do que a própria inteligência, embora a inteligência seja muito importante. Nós temos que buscar também a inteligência. Versículo 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Existe um mau caminho, que na realidade pode ser qualquer dos maus caminhos, dos caminhos de trevas, como está escrito no versículo seguinte, no 13. Nos caminhos de escuridão, nos caminhos escuros, nos caminhos de trevas. Essa é a porta larga, que conduz à perdição, que conduz para longe de Deus. Existe um caminho que é mau, que conduz para longe de Deus, que é aquele caminho que vai contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus. É aquele caminho que não aceita o Senhor Jesus Cristo como sendo o seu caminho. Então a sabedoria afasta do mau caminho, porque direciona para as coisas corretas, direciona para o Senhor Jesus Cristo. E também a sabedoria pode te afastar do homem que fala coisas perversas. Então você consegue identificar aquele que fala coisas perversas, aquele que vai te causar prejuízo, que não é uma boa companhia. Salmos capítulo 1 diz a respeito disso. Em Salmos capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, afasta do homem que diz coisas perversas e do caminho dos pecadores. Aqui é o caminho mau, como estava escrito lá. E a sabedoria vai fazer com que tenha prazer na lei do Senhor, prazer no conhecimento. E na sua lei, na lei de Deus, vai meditar dia e noite. E aqui os bons frutos, né? O fruto daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, as coisas de Deus. E em comparação, o resultado dos ímpios, que é como o vento espalha. E que os ímpios não vão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui é o caminho dos ímpios. E no versículo 12 diz sobre o mau caminho, e no 13 o caminho das trevas, caminhos escusos. Então a sabedoria vai fazer com que as coisas de Deus sejam agradáveis e medite nelas dia e noite, livre do mau caminho. E do homem que fala coisas perversas. Então esse homem que fala coisas perversas, aqui no 13 diz, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, caminhos de trevas, de escuridão. São aqueles que rejeitam as coisas de Deus e preferem os pratos de lentilha, preferem as coisas erradas, que se alegram de fazer o mal. Sente satisfação não em fazer a vontade de Deus, mas a vontade do diabo, porque tem como pai ao diabo e ainda não se converteu a Deus. E além disso, esses homens que falam coisas perversas, que deixam as veredas da retidão,
que se alegram de fazer o mal, eles também aprovam, eles folgam com as perversidades dos maus. Além de fazer o mal, eles também aprovam aqueles que fazem o mal, a agenda do mal. Nós vivemos um tempo em que existem agendas corrompendo valores, e aqueles que aprovam agendas de corrupção, que são coisas próprias dos fins dos tempos. No versículo 15 diz: cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então, eles, rejeitando a palavra de Deus, acabam por se desviar do bom caminho, do caminho santo, como está escrito em Isaías capítulo 35, versículo 8, que existe um caminho santo. Eles se desviam para um caminho mau, porque caminham por caminhos escuros, caminhos de trevas, e se desviam no seu caminho, se desviam do seu propósito que Deus traçou para eles. Mas Deus, ele é paciente, e como nós vimos, a sabedoria de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e nós mesmos, cristãos, somos chamados a pregar o Evangelho, para que os pecadores, os simples, os escarnecedores, os insensatos venham, ao invés de odiar conhecimento, a abraçar o conhecimento de Deus, a aceitar o Evangelho da salvação. Que Jesus Cristo é Senhor e Salvador.